Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando sua opinião, seu comentário para a gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. E você também me ajudar a entender o que a 777 quer com o Vasco, cara. Digo realmente na gestão do futebol aí, na figura de Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga. O que eles querem com o Vasco? Porque é o seguinte, eu vou trazer aqui nesse vídeo mais pontos aí pra gente debater sobre o trabalho do Maurício Barbieri. Ele tá irritando até os adversários, tu sabia disso? Irmão, tu sabia disso? Até os adversários ele tá irritando. Vou trazer aqui o Arnaldo, um jornalista são paulino, que falou mal aí do Maurício Barbieri. Eu quero trazer aqui uma resposta do Dorival Júnior, que na minha visão expõe o Maurício Barbieri e o trabalho dele que não tá evoluindo. Vamos debater em cima disso. E aí, o que eu quero que vocês me ajudem? Então, vamos lá. Vamos supor que o Paulo Brax, Luiz Melo e Abel Braga entendem o seguinte, ó, a gente tem que manter, dar tempo pro Maurício Barbieri, a gente vê futuro no trabalho dele, acha que ele pode entregar, mas temos que qualificar esse elenco. E aí surge o primeiro, eu vou usar esse termo, primeiro reforço do Vasco na segunda janela. O nome dele é Serginho. E aí eu quero que você me ajude a entender. Se tem confiança no trabalho do Maurício Barbieri e a análise é que precisa qualificar esse elenco para ajudar o treinador, o primeiro nome é o Serginho. Difícil, hein? Difícil entender. A gente vai resenhar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira, a PagBet. Está fechada com o canal Vasco em Família. Graças a vocês que estão sempre dando uma moral muito grande aqui pro nosso trabalho. Se liga no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. Tá dado o recado aí da PagBet, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, é só clicar, fazer o seu cadastro sem burocracia, é muito rápido. Se você tiver qualquer dúvida, a PagBet vai te dar um suporte 24 horas por dia, humanizado, as cotações, ó, sempre lá em cima, e você deve estar se perguntando assim, ó, Thiago, quanto eu preciso para fazer minha primeira fezinha na PagBet? Apenas R$1, depósito via Pix, acertou? Tá pago? Como a PagBet sempre diz aí, por via Pix também. Então, fez a sua fezinha, acertou, pode fazer o saque rapidamente aí por Pix. PagBet está fechada com o canal Vasco em Família. Clica aí no link, vai estar dando uma moral muito grande aqui pro nosso trabalho. Vamos seguir o nosso vídeo para vocês me ajudarem aí realmente o que Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga e 777 quer com o Vasco. Confia no trabalho do Maurício Barbieri, a gente sabe que não tá tendo desempenho e nem resultado, então imagino que a análise é a seguinte, ó, vamos qualificar esse elenco para ajudar o Maurício Barbieri aí na próxima janela. Sabe por quê, cara? E como eu disse aqui no início do vídeo, eu achei engraçado que ele irritou até os adversários nesse último jogo. Mas primeiro aqui eu quero trazer uma resposta numa coletiva do Dorival Júnior, que na minha visão expõe o Maurício Barbieri. Vamos lá. Nós podemos nos preparar porque esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipes se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. O Vasco teve a felicidade de ter a semana toda para poder trabalhar. E eu só tenho a enaltecer essa garotada que correram como nunca, correram lutando a todo momento, buscando gol a todo instante. Em alguns momentos é natural, o Vasco prevaleceu no jogo e nós temos que reconhecer. O desgaste é muito grande. Você tentava acelerar e, de repente, não encontrava espaço e caminhos.
tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma, o equilíbrio, não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava, e em razão disso fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Tá aí, é uma resposta, na minha visão, que expõe sim o trabalho do Maurício Barbieri e mostra realmente que é um trabalho que não consegue evoluir, porque tempo ele tem. É uma resposta do Dorival, é uma justificativa do Daí, foi uma justificativa do Vanderlei também ontem, não tem tempo, né? Um jogo atrás do outro, coisa que o Maurício Barbieri não tem. Aí você pega alguns pontos aí dessa resposta, né? Tempo curto, né, de treino e também de descanso, porque o São Paulo acabou jogando contra o Sport no meio da semana na Copa do Brasil. 6 mudanças do time que enfrentou o Sport para encarar o Vasco. Você já imaginou o Vasco passando por isso? E também ele diz aí, né, que o Vasco teve a felicidade de trabalhar a semana toda visando o confronto contra o São Paulo. E não é o primeiro que fala isso, né? A gente recordar o Abel Ferreira, quando encarou o Vasco na segunda rodada, também falou que isso não era justo, porque o Vasco ia passar a semana toda trabalhando para encarar o Palmeiras. O que me passa aqui é que os times, e aí a gente não tá falando aqui de Galo, de Palmeiras, de Fluminense, de Flamengo, que tem elencos e vive um momento melhor. A gente tá falando de times que é pior ou mesmo nível que a gente. Então o que me passa é que esses times não estão precisando nem analisar o Vasco, irmão. Sabe por quê? Porque o Vasco é previsível. As únicas jogadas do Vasco é ali, ó, pelas laterais. É cruzamento, cruzar igual um doido pelas laterais, ora com o Peck, ora com os laterais. Então, os times ali com pouco tempo, ajuste, marca aqui, pá, sai nos contra-ataques, porque o Vasco tem dificuldade na transição e estão tendo sucesso. Êxito sempre que encaram o Vasco. Foi assim com o Bahia, que teve compromisso na Copa do Brasil, encarou o Vasco esse Januário, ganhou. O Santos, que teve compromisso também, ganhou. O São Paulo tem compromisso, adivinha? Ganha do Vasco. Então, parte daquele princípio que eu tô falando aqui da análise de Brax, Luiz Melo e Abel Braga. Vamos continuar com Maurício Barbieri e qualificar o elenco. Eu vou chegar lá. Agora eu quero trazer aqui o Arnaldo, que ficou irritado, cara. Imagine você tá irritado com o Barbieri. O cara conseguir até o jornalista, o torcedor, adversário, é mágica, hein? Vamos lá. Em relação a que tá, né? O Vasco jogou sem meia, né? São 3 armadores sem ter um meia. Quando o Vasco faz a alteração no intervalo e coloca o Alex Teixeira. Aliás, achei que o Barbieri encheu mal pra cacete. Desculpa. Muito, eu também achei. O cara fez o gol e tava jogando bem, ele tirou no intervalo. Toda hora. Agora, gente, o Barbieri, vem cá. Todo lateral, desde o primeiro tempo, jogar na área, foi num lateral jogado na área pelo Léo, que saiu contra-ataque, gol do Nestor. Aliás, o Léo é um bom jogador, mas é aquilo que a gente fala. O Léo perdeu na dividida pro Caleri no primeiro gol, o Léo bate o lateral tomando nas costas. O Léo é um bom jogador para jogar no esquema de 3 zagueiros. Jogar exposto assim não serve. Tá aí, né, cara? Eu fiz questão de colocar esse segundo trecho aí do Arnaldo falando do Léo Pelé, porque assim, cara, nessas 7 rodadas do Vasco, claro que a gente já teve alguns destaques, como o Peck, por exemplo, no jogo contra o Galo e contra o Palmeiras, acho que ele foi bem também contra o Fluminense. O Bambu, na minha visão, já se destacou contra o Galo, contra o Fluminense. Eu acho que a gente tem aí 2 jogadores intocáveis, que nas 7 rodadas a gente pode falar assim, ó, foram bem, jogaram bem, torcedor tá com vocês. Não sei se vocês concordam comigo. É o Léo Jardim e também o Léo. Falhou ali no gol do Caleri, vocês acham? Poderia ser evitado, mas eu não sei se eu considero aquele lance ali uma falha, né? Talvez um zagueiro mais físico, como o Capaz, poderia ali, nesse contato, fazer ali o Caleri desequilibrar e não conseguir finalizar. Mas eu discordo aí do Arnaldo, acho que o Léo tá muito bem no Vasco, mas um outro ponto que eu trouxe aqui para debate é que muito torcedor do Vasco defende essa ideia 2-3 zagueiros, né? Seria talvez aí agora, nesse momento, não, mas Bambu, Capasso e Léo para dar mais liberdade pro Pumita e pro Piton. Até mesmo porque o Pumita, irmão, aquelas análises que a gente trouxe lá atrás, que o Pumita tinha muita dificuldade na fase defensiva, tá se concretizando. Tá muito mal ali na parte de defesa e talvez por uma questão de treinador, de movimentação, de ideia na frente, de criatividade, ele também não tá conseguindo render. E minto pra vocês aqui, eu citei Léo Jardim, e o Léo eu acho que dá pra colocar nesses jogadores incontestáveis, eu poderia acho que colocar o Piton, cara. O Piton, na minha visão, também tá bem. Mas é isso, Maurício Barbieri conseguiu irritar até os torcedores e jornalistas adversários. E aí eu vou seguir o meu vídeo nessa ideia. Eu quero que vocês me ajudem. Então que, ó, o trabalho não é satisfatório, nem em termos de desempenho e resultado, mas parece que eles vão dar sequência pro Maurício Barbieri. E a única coisa que segura o Maurício Barbieri é a janela.
É a ideia que eles têm de qualificar esse elenco. E aí surgiu algumas possibilidades. Um nome a gente já até comentou aqui a semana que passou, né? E parece que ganhou força esse jogador, que é o Bruno Henrique, que tá lá no futebol saudita. Tava vendo aqui os jogos dele nas 2 últimas temporadas, vem jogando bastante. Nessa atual temporada, vem jogando mais como titular até do que na anterior. Mas é um jogador que a gente conhece. Aqui no Brasil já passou aí pelo Corinthians, pelo Palmeiras. A gente sabe que é um jogador testado em time grande. Claro que eu não acompanho o futebol saudita, não sei como está fisicamente. Eu acho que ele não vai sentir muito nesse momento, porque o Vasco só tem um campeonato brasileiro para fazer e ele chegaria já ali no final do primeiro turno, então acho que fisicamente ele ia aguentar o tranco. Agora é questão de competitividade, que acredito que o futebol brasileiro é bem superior ao futebol saudita. Falei também que a condição física dele é uma questão que me preocupa, porque a maneira que o Vasco joga hoje, né, com 3 volantes, com o Jair e ele chegando com certeza para ser titular, com a bola no pé, irmão, esquece, o Vasco teria muita qualidade aí com o Jair e com o Bruno Henrique. Sem a bola, me preocupa um pouco como é que o Vasco ia fazer para correr atrás aí dos adversários, né, a família vascaína. Mas é um jogador que eu queria até a ajuda de vocês, mas acho até difícil, mas se vocês acompanharam alguma análise, é um jogador que tecnicamente eu dou ok, queria ver sim no Vasco. Me preocupa essa questão física, porque é um jogador que ao final desse ano já vai ter aí 34 anos. E aí a gente parte pro Serginho. Serginho é um jogador brasileiro, se eu não me engano, revelado no São Paulo. O São Paulo, inclusive, nessa atual temporada, no início do ano, cogitou contratar esse jogador. Estava vendo em alguns vídeos. Agora, o que me preocupa é a seguinte: eu sei que aqui eu faço vídeo para os pessimistas, para os otimistas e para aqueles em cima do muro. Eu digo na questão do futebol. Mas para os otimistas que vão usar o argumento que é o seguinte, porque eu já vi a galera usando no Juan Cruz e no Carabarral, no Paulo Henrique, entre outros, De Luca, falando, cara, tem que deixar jogar. Cocão, tem que deixar jogar, tem que ver dentro de campo. E aí para os otimistas eu falo assim, não dá, irmão. Não dá. Não dá, sinceramente não dá assim. Cara, pode escalar a minha boca, pode ser um cara importante, um cara que vai chegar e somar com o elenco do Vasco, mas, cara, você tem que tentar diminuir a sua margem de erro. Por que eu falo margem de erro? Você contratando um jogador bom, provado, um time grande, talentoso, pô, já não é aquela certeza que o cara vai conseguir performar no seu clube, no caso o Vasco. Imagine você contratando um jogador que, deixa eu te falar, não dá nem pra falar o nome dos clubes que ele passou, mas o país que ele jogou, Macedônia, Albânia, e agora ele disputa a liga mais competitiva da carreira dele, que é no futebol turco. E aí, os números do Serginho na temporada 21-22. 36 jogos, 4 gols, 3 assistências. Na atual temporada 22-23 são 31 jogos, 3 gols e 6 assistências. Thiago, mas o time que ele joga tá bem na competição? Cara, no ano passado, eu não sei, aí vocês podem me ajudar, no ano passado tinha 20 clubes na liga, esse ano tem 19, eu não sei o porquê. Mas o time dele foi o 16º da competição, ficando a uma posição de ser rebaixado. E nesse momento, na temporada, o time, se terminasse hoje, o campeonato estaria rebaixado. Ou seja, é um jogador que passou por países, né, por ligas fracas, chega na liga mais competitiva agora, que é do futebol turco, e sempre brigando ali pra não cair. Dentro disso que eu tô falando da margem de erro diminuir, tentar trazer jogadores qualificados, cara, o Serginho não se encontra. Então por isso que eu quero aqui que vocês me ajudem, cara. O que é 7-7? O que o Paulo Brax, Senhor Luiz Melo, Abel Braga querem? Deixa o Barbieri, não troca de treinador, mas vai qualificar o elenco numa função ali muito importante, que é atacante lá de campo com o Serginho. Cara, me dá uma desanimada, cara. Me dá uma desanimada muito grande aí. Como eu disse, pode vir, pode ajudar, mas não é por aí, cara. Eu outro dia levantei o nome aqui do Bernat, né, que tá no Panathinaikos da Grécia, e eu acho que seria um jogador interessante, porque a gente conhece o Bernat, pô. Pô, foi muito bem aqui no Galo, já passou pelo Shakhtar, é um cara talentoso, a gente sabe que agregaria aqui, mas Serginho... Cara, eu vou te falar mais, cara, eu não passei aqui os lances dele pro vídeo não ficar muito longo, mas é a primeira vez que eu vejo assim, os melhores momentos, os melhores lances que não me agrada muito, não me agradou. Mas é isso, me ajudem aí nos comentários o que você acha, o que eles estão querendo, velho. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.